Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 19 de setembro de 2012. Estamos juntos há 220 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o terceiro capítulo do Evangelho de João. Como temos dito, o Evangelho de João é muito rico, muito denso. Traz muitas informações e há versículos aqui que podíamos estudar por horas. E certamente não teremos tempo de tratar todos os detalhes deste riquíssimo capítulo, que é o capítulo 3. No entanto, é importante lembrar a identidade de Jesus. Quem é Jesus? É um dos temas centrais deste Evangelho. Os milagres aqui narrados, os discursos aqui narrados, são para que possamos entender que Jesus é o Filho de Deus, para que possamos crer nele e que crendo tenhamos vida em seu nome. É isso que João declara lá no capítulo 20, verso 31, como o propósito deste Evangelho. As realizações de Jesus, os seus milagres, as parábolas que ele ensinou, os discursos que ele fez ao público já eram muito conhecidos nos evangelhos sinóticos. Então agora João vai trazer a nós outros milagres não conhecidos, como é o caso das bodas em Caná da Galileia, outros discursos não conhecidos, como é o discurso que vamos ver hoje de Nicodemos conversando com o Senhor Jesus e Jesus falando com Nicodemos, para que nós tenhamos uma compreensão adicional a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1, como vimos, Jesus é apresentado como o Criador, que desde o princípio criou tudo, o Verbo de Deus, como aquele que se fez carne e tabernaculou entre nós e morou entre nós, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontado por João Batista. No capítulo 2, ele realiza um milagre onde fica muito claro que aquilo que Jesus está trazendo é superior àquilo que se tinha nos tempos do Antigo Testamento. O novo vinho que Jesus traz é melhor que o vinho que existia até então. A purificação da água que se tinha no Antigo Testamento não pode ser comparada à purificação do sangue de Cristo, simbolizado no vinho que foi colocado naquelas talhas. Isso fica muito claro no capítulo 2, e a purificação do Senhor Jesus alcança inclusive o templo de Jerusalém. O templo que sempre foi um sinal da presença de Deus entre os homens. No entanto, o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus entre os homens. O próprio Cristo é maior do que o templo. E ele chega então a dizer que se o templo fosse destruído, que ele reconstruiria em 3 dias. Mas ele estava evidentemente se referindo à sua própria pessoa. Como que nos dizendo, estou trazendo a presença de Deus entre vocês a um grau superior ao que o próprio templo vem a representar. Nestes relatos do capítulo 1 e do capítulo 2, nós já começamos a ver que muitas pessoas creem em Jesus, mas alguns não. E que Jesus sabia muito bem de tudo isso, porque ele conhecia a natureza humana, e é assim que o capítulo 2 termina. E aí então no capítulo 3 nós temos Jesus conversando com um dos principais fariseus, um homem chamado Nicodemos. Nicodemos vem de noite para conversar com Jesus. Pode ser por respeito, não vou incomodar aquele rabino nos seus afazeres durante o dia. Mas pode também ser por receio, e é mais provável que seja por receio. Alguns estão crendo, outros não, é melhor eu ser cuidadoso. E Nicodemos vem até Jesus e fala, quase que perguntando sem perguntar, Mestre, ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E é quase como se Nicodemos estivesse dizendo assim, como que eu posso participar da tua obra? Como eu posso entrar no reino de Deus? Porque parece-nos que essa é a pergunta que Jesus capta. E responde a Nicodemos quando no verso 3 ele diz assim, para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E Jesus entende então que Nicodemos quer ver o reino, que Nicodemos quer participar do reino de Deus. E a palavra do Senhor Jesus é, você precisa nascer de novo. Na língua grega, nascer de novo pode significar tanto nascer do alto, quanto nascer novamente. A expressão em grego é dúbia, propositalmente dúbia. E Nicodemos tende a interpretar a palavra do Senhor Jesus no sentido mais literal, nascer novamente. E ele fala, Senhor, mas eu já sou velho, vou voltar para a barriga da minha mãe para nascer outra vez. E Jesus fala não, e explora o mal entendido, respondendo agora, eu estou falando de nascer do alto. Se você não nascer da água e não nascer do Espírito, você não vai nascer de novo, você não vai poder entrar no reino de Deus. A interpretação deste verso é uma das questões bastante discutidas no Evangelho. Aqui é um dos textos onde a gente pode cavar muito, mas eu vou expor para você com muita brevidade a interpretação que nós exposamos. Nascer da água tem a ver com o batismo, com a água, com a purificação, mas também nascer do Espírito, nascer do alto tem a ver com a obra que só Deus pode fazer no coração do pecador.
E isso não é algo que uma pessoa controle, mas isso precisa ser feito pelo próprio Deus. Então Jesus fala a respeito disso, que o vento sopra onde ele quer. E assim é com toda pessoa que é nascida do Espírito Santo. Então, Nicodemos fala, mas Senhor, como isso pode acontecer? E neste momento parece até que Jesus se impacienta um pouco com ele, que era alguém instruído na lei, que devia ter informações maiores a respeito da nova aliança tão anunciada no Antigo Testamento, quando Deus ia derramar o seu Espírito. Então Jesus fala com Nicodemos, você é um mestre em Israel, rapaz, você devia saber dessas coisas, não é? Você tem que entender que nós estamos testificando a verdade de Deus. E se você já está tendo dificuldade em crer estas coisas terrenas, a necessidade de uma pessoa se arrepender, se batizar, de nascer do alto, de se encher do Espírito, como é que você vai entender se eu falar para você de planos superiores? E então, Jesus começa a falar para ele a respeito da salvação, mas acontecida lá no céu. Que o Filho de Deus desceu do céu para fazer a obra de Deus, para salvar pecadores. E que da mesma forma como Moisés no deserto levantou uma serpente de bronze, para que as pessoas que foram picadas por aquela praga de serpente abrasadora que Deus havia mandado, pudessem olhar para aquela serpente de bronze e então serem salvas. Assim Deus havia agora mandado o seu Filho Jesus, para que os pecadores olhassem para ele com fé, crescem nele e assim tivessem a vida eterna. Esse é o projeto de Deus. Isso é o plano da salvação acontecido na eternidade. Como isso aconteceu na eternidade? Deus escolheu mandar o seu Filho para que aqueles que nele crescem fossem salvos. Como isso acontecia no plano humano? A pessoa se batizava com água, atestando o seu arrependimento e nascia do alto através do Espírito Santo. E Jesus então está conversando com Nicodemos para falar das duas etapas desse plano. O versículo que nós tanto amamos e tanto decoramos, João 3,16, nada mais é do que uma parte da conversa de Jesus com Nicodemos, explicando a ele o plano da salvação. Isso nos faz entender, então, que Jesus veio para salvar. No entanto, embora Jesus não tenha vindo no seu primeiro advento trazer julgamento, era importante que essa mensagem fosse compreendida e recebida, porque aquele que não cresce em Jesus haveria de ser julgado. Assim como aquele que foi picado pela cobra lá no livro de Números e não olhasse para a serpente de bronze haveria de morrer. Aquele que não entendesse o seu pecado, não se arrependesse, não nascesse do alto e olhasse com fé para o Senhor Jesus, crendo que ele era o Filho de Deus, haveria de perecer eternamente. Esse é o assunto da primeira parte do capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos. Depois disso, Jesus sai com seus discípulos para fora da cidade, vai para a região rural da Judéia, e ali está batizando outras pessoas. Mas os discípulos de João Batista, que ainda não estavam encarcerados, que continuava batizando, ficaram enciumados e foram contar a João Batista que Jesus estava batizando ali. Olha, a concorrência, João Batista. E João Batista então vai dar um testemunho muito bonito, que ele é o amigo do noivo, ele é o precursor de Cristo, mas ele não é o Cristo. Que a igreja, que os escolhidos, que são a noiva, deviam mesmo correr para o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. E que o papel dele era apontar para Jesus. E se agora todo mundo corria para Jesus, louvado seja Deus. Então, ele diz, esta alegria está se cumprindo em mim. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. A parte final do verso 3, do capítulo 3, a partir do verso 31, fala que quem vem das alturas está certamente acima de todos, e aqui você nota, portanto, uma conexão nas palavras de João Batista com aquilo que Jesus conversava com Nicodemos, que o Filho de Deus desceu lá do céu. Você também vê João Batista dizendo que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, no verso 27, o que também está em plena harmonia com aquilo que Jesus conversou com Nicodemos e com aquilo que João já havia dito lá no comecinho do seu evangelho, que aqueles que creem no nome de Jesus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí então, nesse pedacinho final aqui do capítulo 3, nós temos esse comentário de que o Filho de Deus veio das alturas, que ele está acima de todos, que o seu testemunho precisa ser aceito, porque ele fala as palavras de Deus, e quem o receber vai ter a vida eterna, mas aquele que se rebelar contra ele estará debaixo da ira de Deus. Nós não sabemos com certeza se as palavras dos versos 31 a 36 ainda saíram da boca de João Batista,
ou se elas já são um comentário do apóstolo João a toda esta seção do capítulo 3, meio que costurando os temas. Mas o fato é claro. Está claro que Jesus veio para o que era seu e os seus, muitos dos seus, não o receberam. Houve rejeição no povo de Israel. Está claro também que é necessário nascer de novo, nascer do alto, que o homem não vai poder receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Essas pessoas que creem, na verdade, nasceram da vontade de Deus. Desse Deus maravilhoso que mandou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem que está sendo revelada, e está sendo revelada gradativamente. Agora vamos olhar a geografia do Evangelho de João até aqui. São só 3 capítulos, mas veja que progressão interessante. Jesus, através de João Batista, está se revelando ali, sendo anunciado no deserto, sendo anunciado através de João Batista. No finalzinho do capítulo 1, ele já tem alguns discípulos. No início do capítulo 2, ele já está numa festa de casamento em Caná da Galileia. No final do capítulo 2, ele já está no templo em Jerusalém. No capítulo 3, agora, ele está conversando com um fariseu, uma autoridade judaica. No finalzinho do capítulo 3, ele está agora na região rural da Judéia, falando a discípulos de João, sendo revelado por João a discípulos de João Batista. Então a mensagem desse Filho de Deus, a verdadeira luz que veio ao mundo para iluminar todo o homem, está sendo comunicada, está sendo espalhada, a mensagem está caminhando. João Batista, os discípulos, o casamento, o templo, a liderança religiosa, os demais discípulos de João Batista. E agora no capítulo 4, que vamos estudar amanhã, em Samaria, quando Jesus terá o seu encontro com a mulher samaritana. Mas isso nós estudaremos com mais vagar amanhã. A minha oração é que estas avenidas deste texto riquíssimo, cujos detalhes não dá tempo de explorar, já sejam abençoadoras na sua vida. Que Deus nos guarde, que Deus nos ilumine no estudo da sua palavra e que o nosso coração se encha de gozo, porque nós, pela misericórdia do Senhor Jesus, o recebemos. Nascemos do alto, recebemos do céu essa mensagem que nos foi dada e que pela fé e pela ação do Espírito Santo em nós, cremos. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, um amor que de tal maneira foi intenso em nosso favor, que o Senhor nos deu o seu Filho, para que nós nele crescêssemos e jamais perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Louvado seja o teu nome por isso. Louvado seja o Senhor, porque essa mensagem foi compreendida por pequenos e grandes, judeus e não judeus, instruídos e leigos, e chegou até nós. Abençoa-nos na compreensão dela e também de forma que vivamos esta mensagem em nossa vida. Nós te agradecemos e tudo te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.